Chegando com as primeiras informações desta segunda-feira, 21 de julho. O fim de semana foi violento na capital. 6 pessoas foram assassinadas em Goiânia. E não só por envolvimento com as drogas, teve também roubo seguido de morte. E você vai ver ainda aqui no Bom Dia Goiás. Uma onda de assaltos assusta os comerciantes de Rio Verde. Nas principais avenidas, quase todos foram assaltados. Com isso, a ordem é não ter dinheiro em caixa. Diego Queiroz. Nessa imobiliária, por exemplo, o pagamento dos aluguéis tem sido feito com boletos bancários. Assim, sobra menos dinheiro nos cofres ou até mesmo nada. Na divisa de Goiás com Mato Grosso, a apreensão de drogas no primeiro semestre foi recorde. Thiago Vilela. Só neste ano foram apreendidas aqui na região mais de 5 toneladas de maconha. Em ano de eleição, os números do TRE mostram que aumentaram pouco os eleitores da última eleição para cá e que os jovens não estão interessados em votar. Rubia Oliveira. Idade, sexo e escolaridade podem influenciar na hora de escolher um candidato. Na rodada do Brasileirão, Atlético e Vila Nova finalmente conseguiram vencer, mas o Goiás não saiu do 0-0 e a sequência de empates afasta o time dos líderes do campeonato. E tem as cenas da homenagem que a torcida do Internacional fez ao atacante Fernandão, lá em Porto Alegre. O jogador goiano foi ídolo do time e morreu num acidente aéreo há pouco mais de um mês. Ao vivo, destaque do repórter John William. Reajuste para os segurados do IPASGO? É isso mesmo, Anderson. Um aumento de 10% já vai ser cobrado do salário desse mês dos servidores públicos. Os detalhes daqui a pouco. A repórter Patrícia Bringel também tem mais informações. Onde você está, Patrícia? Eu falo ao vivo, Anderson da J 070, que leva o turista até o Rio Araguaia, nos principais pontos turísticos do estado. Rodovia bem movimentada nesse mês de julho, claro. Quem não gosta de viajar, né? Mas é preciso ter cuidado. Eu falo disso daqui a pouco. Você também tem um destaque por aí, né, Anderson? Tenho sim, eu vou chamar o meu destaque agora. É que a partir de hoje eu passo a dividir a apresentação do Bom Dia Goiás com a Giovana Dourado. Giovana, bom dia, bem-vindo à família Bom Dia Goiás. Bom dia, Anderson, John, Patrícia, bom dia a todos. É um prazer enorme fazer parte dessa família que acorda cedinho a partir de agora. E vem com a gente, o Bom Dia Goiás está começando. Pois é, e as novidades não param por aí não, além da Giovana, a gente vai mostrar para vocês agora a nossa nova casa, nosso espaço de interação que você acabou de conhecer, e vamos conhecer essa casa que a gente vai conviver nela a partir de agora, nossa nova marca, nossa nova bancada. Tem mais, viu, Anderson? Vamos chegar aqui rapidinho para mostrar. Essa aqui é a nossa nova sala, um espaço para os comentários, para a gente aprofundar aquelas notícias que são as mais importantes para você amanhecer o dia com a gente sempre muito bem informado. E por falar em informação, né, Anderson? Vamos começar a trabalhar já? Vamos lá então, vamos lá, e a gente começa falando de violência, viu? Porque um acidente ontem, depois de uma perseguição policial, aconteceu aqui em Goiânia. Esse carro, que nós vamos ver agora, ele capotou na Avenida Liberdade, próximo ali ao anel viário, na região do setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Segundo a PM, 2 pessoas estavam fugindo dos policiais quando capotaram. Apesar do acidente, um dos bandidos conseguiu fugir ainda. O outro foi preso e levado para o 4º distrito policial. E olha só esse flagrante que a nossa equipe registrou nesse fim de semana aqui na capital. A água escorre o tempo todo de um prédio que fica na Avenida Engenheiro Eurico Viana, no setor Alto da Glória. Segundo os moradores, essa não é a primeira vez que a pista fica parecendo um rio. A situação incomoda os motoristas, já que a rua vive esburacada. Motociclistas, então, nem se fale, tem que levantar os pés para não se molhar. E os pedestres, mesmo na calçada, passam com aquele cuidado para não tomar um banho. Nós vamos para um rápido intervalo e a seguir, uma onda de assaltos assusta os comerciantes lá em Rio Verde. Na avenida principal, quase todos já foram assaltados e até mais de uma vez. Com isso, a ordem é não ter dinheiro em caixa para evitar mais prejuízos. Em ano de eleição, os números do TRE mostram que aumentaram poucos eleitores da última eleição para cá e que os jovens não estão interessados em votar. Agora, 6h35, nós voltamos já.
Olha, a hora 6h38 e um homem de 30 anos foi baleado na tarde desse domingo no Jardim América, em Goiânia. Foi durante uma tentativa de assalto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele levou um tiro na perna e, mesmo assim, conseguiu chegar sozinho ao cais do setor. E por falar em assalto, alguns comerciantes de Rio Verde estão adotando boletos bancários para pagamento simples. Vamos então agora ao vivo conversar com a repórter Muriele Silva lá em Rio Verde para saber se isso tem trazido menos prejuízo para eles. Muriele, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Tem sim, porque além de reduzir o prejuízo em um assalto, essa ação faz também com que o comércio deixe de ser um atrativo para os criminosos. Muita gente tem sofrido com a ação de bandidos e aqui no centro de Rio Verde, na Praça 5 de Agosto, a situação não é diferente. Então vamos ver na reportagem. Não é preciso andar muito por essa rua no centro de Rio Verde para saber que praticamente todas as lojas que existem aqui já foram assaltadas. A da Adriana é uma delas. Para entrar, os criminosos quebraram a porta de vidro da boutique. 1, 2, 3 assaltantes e em menos de 30 segundos fizeram um limpa. Poucos dias depois, um novo furto. Dessa vez, o alvo foi o cofre. Quase R$20 mil foram levados. Apesar do alarme e das câmeras, a empresária decidiu reforçar a segurança. Eu acrescentei a porta eletrônica. Então, esse foi um dos sistemas de segurança que a gente acrescentou. O medo de novos assaltos tem mudado a forma de trabalhar em muitos comércios. Nessa imobiliária, por exemplo, o pagamento dos aluguéis tem sido feito com boletos bancários. Assim, sobra menos dinheiro nos cofres ou até mesmo nada. Os boletos são encaminhados por e-mail aos clientes. A medida foi adotada há pouco mais de um ano. Apesar da empresa nunca ter sido alvo de assaltantes, a gerente acredita que furtos e roubos foram evitados por causa da mudança. Todo mundo sabe que aqui não gira dinheiro, aqui não entra dinheiro, né? Então é somente o boleto bancário pago no banco. O cliente tem a opção de pagar até o vencimento em qualquer agência lotérica ou qualquer banco. Nessa empresa de viagens, o aluguel do prédio é pago via boleto, o que, segundo os funcionários, traz mais segurança. Pagando com os boletos ou via internet é mais seguro para a gente. Para a polícia, o pagamento com boletos bancários é uma forma de reduzir a criminalidade. E as empresas deixam de ser um atrativo para os ladrões. Aquela situação do contato físico do ladrão com a vítima já dificulta bastante e minimiza bem mais a situação desses crimes. Infelizmente não para só em Rio Verde não, Giovana, porque o que a situação da cidade tem passado agora, as cidades como Jataí, cidades como Itumbiara, Anápolis, cidades maiores do interior, têm passado também. Aliás, tem um bom tempo que o interior vem sofrendo com a violência constante, né? Agora vamos falar de novidade, mais novidades aqui no Bom Dia Goiás. Pode chegar aqui com a gente a Mariana Boldrin. Bom dia, Mariana, com novidades na cidade já a partir de agora. Bom dia, Giovana. Bom dia, Anderson. Agora estamos pertinho. Bom dia, começar para novidade que estamos juntos, poderemos interagir um pouco mais, né, Mariana? Com certeza. Bom dia para você aí de casa. Eu apresento para vocês um Cidade Já novinho em folha, com mais serviços, previsão completa, previsão do tempo completa para todo o estado e muito mais informações sobre o trânsito, com mais recursos, inclusive com novas câmeras de monitoramento, tudo em tempo real para você sair de casa bem informado. Uma das nossas ferramentas é o mapa da velocidade do aplicativo Waze, que eu te mostro na prática como é que é. Consegue identificar, gente, que região é essa? Região do centro da cidade? Essa é a Praça Cívica ali no meio. Aqui a gente vê o anel da Praça Cívica. Repare, olha, a gente vê aqui, vamos aproximar, Rua 84, 85, Alameda dos Buritis, Avenida Universitária, sem nenhuma marcação, o mapa está bem limpinho. O que isso significa? Trânsito muito bom nesse momento na região do centro da cidade. Quando aparecer marcações em vermelho aqui no mapa, significa trânsito intenso por lá. Já em laranja, trânsito fluindo, mas um pouco mais devagar. A gente vai ter tempo para ver essas marcações ainda. Agora a gente segue para a GO 020, vamos ver como é que está o trânsito por lá. Olha, quem vem de Senador Canedo, Bela Vista, região metropolitana, usa a GO 020 aí na altura do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Trânsito está muito bom por lá, trânsito tranquilo na GO 020. Agora a gente aciona imagens do nosso Flash Link lá do setor Pedro Ludovico. Na sexta-feira a gente avisou que a Avenida 4ª Radial ficaria interditada durante todo o fim de semana
para obras da Saneago. Mas como a gente vê nessas imagens ao vivo, o trânsito no local já está liberado. Então, se esse é o seu caminho, você que vem de Aparecida de Goiânia, da Avenida Rio Verde, sentido aí Marginal Botafogo, sentido BR-153, pode ficar tranquilo, trânsito fluindo por lá. Muita gente aproveita também para passar pela BR. Daqui a pouco eu conto como é que está o trânsito por lá. Ainda bem que na Marginal arrumou, na Radial arrumou. Ontem à noite eu passei lá, estava meio confuso, mas agora já está tudo certo, onde o trânsito fica mais intenso. Daqui a pouco mais informações do trânsito e daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco você vai ver que na divisa de Goiás com Mato Grosso, a apreensão de drogas no primeiro semestre foi recorde. Tiago Vilela. Só neste ano foram apreendidas aqui na região mais de 5 toneladas de maconha. Na rodada do Brasileirão, Atlético e Vila Nova finalmente conseguiram vencer. Mas o Goiás, não saiu do 0-0 e caiu na tabela de classificação. Agora, 6h43, continue com a gente, voltamos em instantes. 6h47, hora de falar de futebol aqui no Bom Dia Goiás. Um futebol que tem boas notícias para Vila e Atlético e não tão boas assim para o Goiás. Kleber Guerra, chega mais, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Giovana. Tudo bem? Casa nova, vida nova para Vila Nova e Atlético também. Que bom. Isso, muito bom. 2 resultados importantes para Vila Nova e Atlético. Vila Nova, enfim, desencantou. Importante a gente saber também que Atlético atropelou a equipe da Luverdense, que ainda não tinha perdido esse ano dentro de casa. Então, um resultado muito importante da equipe atleticana, que saiu na frente e manteve e poderia até ter feito mais. Mas 2-0 ficou muito bom para o Atlético e também o Vila Nova, resultado importantíssimo dentro de casa. Vamos ver esses gols? Vamos lá, vamos dar uma olhada. O Vila Nova começa bem o jogo. O Jamie teve a oportunidade aí, depois da saída do Thiago Silva, de se efetuar como titular. Mas aí sofreu o gol o empate logo depois na sequência. O Pingo faz esse golaço aí, uma bela puxada, dominou no peito, vacilo da defesa vilanovense. Mas na sequência, a gente vê o Jamie sofrendo a penalidade, foi um dos melhores jogadores em campo, o James. O Radamés assume a responsabilidade, vai lá e cobra 2-1. Vila Nova vacila novamente. Vila Nova deixa com que o Santa Cruz empate. E aí, quando todo mundo pensava que o Vila Nova seguiria pelo empate, a gente vê o Vila Nova surpreendente, conseguiu o seu terceiro gol, no momento que o Santa Cruz era bem melhor, faz o seu terceiro gol, suporta toda a pressão e tem no goleiro Kleber Alves o grande destaque depois de ter feito o terceiro gol. E o Atlético, sim, o Atlético conseguiu também uma boa vitória, vamos ver os gols da equipe atleticana. O Viçosa retorna, do período de suspensão, faz aí o gol no rebote, gol importante. O Atlético continua na pressão durante o jogo, dificuldades com gramado, tudo, e aí, mas ficou mais para o adversário, teve mais dificuldade. E aí, na sequência, a gente vê o segundo gol da equipe atleticana com o André Luiz. O André Luiz que vem sendo aí um dos destaques do Atlético também em toda essa movimentação. E aí teve, Goiás, que poderia ter feito assim, o fim de semana ser geral, acabou não acontecendo esse fim de semana tão bom para a equipe goiana. O Goiás fica no 0-0 mais uma vez e não consegue fazer o gol. Vamos dar uma olhada na matéria toda da equipe do Goiás, que acabou ficando no empate 0-0. Foi um daqueles jogos de deixar o torcedor impaciente, revoltado. Goiás e Sport começaram naquele jogo de compadre, sabe? Jogadores se estudando, marcação pesada dos dois lados, de vez em nunca um chute pro gol sem muito perigo. O Thiago Real até que tentou, mas o chute foi abafado pelo Magrão. O Assuério lá na frente, sozinho, pouco pôde fazer. No segundo tempo, o Eric entrou no lugar do Lineker. O Goiás foi pra frente. O Esquerdinha também saiu do banco e deixou o time mais ofensivo. Nessa jogada aí, os dois jogadores deixaram o Ramon na cara do gol, mas a bola insistia em não entrar. Vinham entrando ali o Bruno Mineiro também em condição de fazer a finalização. Ele desperdiçou a melhor oportunidade do jogo. A melhor oportunidade criada pelo Goiás. A última cartada do técnico Ricardo Drubski foi com o estreante Bruno Mineiro, que entrou e chegou a fazer um gol. Mas o Bandeira, com o olho biônico, marcou impedimento. Se o Bruno Mineiro tivesse o pé um pouquinho menor, tudo teria dado certo, E como ficou tudo no quase, o Goiás sai de campo mais uma vez com um 0-0 sem graça. Faltou a gente finalizar, Eu acho que praticamente nossas finalizações não foram muito bem, então a gente pecamos nesse momento de finalização. A última vitória do Goiás, olha, faz tempo, 1-0 em cima do Figueirense, lá em Florianópolis. E o que é pior, nos últimos 4 jogos, o time esmeraldino não conseguiu balançar a rede uma vezinha sequer. É preocupante, realmente é muito preocupante.
Toda a equipe esmeraldina está tentando, mas é muito defensivo o esquema tático do Ricardo Drubsky e precisa de atacantes. Ontem teve um alento, porque o Bruno Mineiro entrou, já deu sinais de que é esse atacante que o Goiás precisa. Mas 4 jogos sem fazer gols e a sequência é o São Paulo. São Paulo dentro de casa realmente vai precisar com que o Goiás se exerça um pouco mais no sistema ofensivo para poder buscar os gols, Anderson. Ontem teve Série C também. Teve Série C, o craque retornou e o craque conseguiu um belo empate, mas poderia ter conseguido a vitória. Porque a gente vê dentro dos melhores momentos dessa equipe, da equipe do craque, conseguiu 2-0, abriu bem o placar, mas no final aquele vacilozinho. O craque poderia ter conseguido essa vitória por 2-1, acabou cedendo o empate aos 47 do segundo tempo. Um empate que faz com que o craque na próxima partida contra o Asa tenha que vencer. O craque entra na zona de rebaixamento e preocupa bastante a sequência do campeonato. Na Série D também tivemos a Napolina vencendo fora de casa, e é a equipe da Napolina vencendo e o Goianésia perdendo dentro de casa. Um resultado até surpreendente, mas que deixa aí o Goianésia lá na última colocação dentro da Série D. Kleber, qual foi a cena do fim de semana? A cena do fim de semana e o grande craque foi a homenagem ao Fernandão, que teve, né, no Internacional, sem dúvida nenhuma, os seus melhores momentos. E foi muito bonita mesmo a festa. A equipe do Inter preparou essa surpresa para o Fernandão. Dentro do campo e fora do campo, a torcida fez essa bela homenagem a esse jogador que foi ídolo não só em Goiânia, mas também no Internacional, aonde que foi eternizado justamente por toda a homenagem que recebeu antes, durante e depois da partida. Que legal, Kleber. Até amanhã, então. Até amanhã. Bom dia a todos. Até amanhã. E a gente sai do futebol, mas continuamos a falar de esporte. Terminou ontem o rodeio de Rio Verde. Milhares de pessoas acompanharam montarias de tirar o fôlego, viu? O grande vencedor conquistou a liderança ainda na metade da competição. Cerca de 10 mil pessoas lotaram as arquibancadas. O locutor Asa Branca, um dos mais conhecidos do país e que estava fora das arenas por problemas de saúde, voltou a animar o público. Narrou e ainda foi homenageado. As montarias foram um show à parte. O confronto entre homem e animal mostrou porque o rodeio de Rio Verde é 8 vezes o melhor do Brasil. Não estava fácil para ninguém, o que deixou a disputa ainda mais emocionante. Depois de 20 montarias, 10 peões foram classificados para a final. E a decisão não foi bem uma surpresa. Durante 4 dias foram realizadas 164 montarias. O primeiro lugar já havia sido conquistado no penúltimo dia do rodeio, que é quando o grande campeão assumiu a liderança e não abriu mão até a última montaria. Anderson subiu ao pódio e levou pela primeira vez o título de Rio Verde. Eu já venci outros rodeios, mas esse aqui é especial para mim. Eu tive felicidade de ir montando nos touros bons, pulador, aproveitando e graças a Deus consegui ser o campeão. Para fechar a noite, uma bela queima de fogos coloriu o céu e anunciou que ano que vem tem mais. De volta com informações sobre o trânsito, você que prefere aí a fluidez do trânsito da BR-153, a gente tem aqui o nosso mapa da velocidade. Um dos pontos mais complicados da BR, ali no cruzamento com a Avenida Anhanguera, ali na altura do Jardim Novo Mundo. Olha, o trânsito por lá muito bom, sem nenhuma marcação. E agora a gente vê um outro ponto da BR-153, para ver se o trânsito está fluindo também por lá. BR-153, na altura do Parque das Laranjeiras. Vamos ver o trânsito na BR? Daqui a pouco a gente vê o trânsito na BR. Isso, agora na altura com a GO 020. Na região ali do Jardim Goiás, o trânsito está fluindo bem também nesse ponto da BR-153. E essa é a última semana de férias. Muita gente quer aproveitar esses últimos dias de descanso viajando. E como é que está a situação nas BRs que cortam o estado? A gente conversa ao vivo, por telefone, com o inspetor Fabrício Rosa. Inspetor, muitos acidentes nas BRs, né? Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Bem, esse foi um final de semana considerado violento nas rodovias federais. Foram registrados 38 acidentes, que deixou 16 pessoas feridas e 5 vítimas fatais. Um acidente aconteceu ali próximo a Piracanjuba, na BR-153, entre 2 caminhões, na sexta-feira à noite. Outros 2 acidentes aconteceram na BR-060,
um em Rio Verde, o outro em Anápolis. Um outro acidente aconteceu também em Itapirapuã, na BR-070. Eu acho, Mariana, que é importante a gente tomar nota de que faleceram pessoas pedestres e motociclistas, que são as pessoas mais vulneráveis no trânsito. Todas as vítimas fatais eram homens, o mais novo tinha 15 anos e o mais velho tinha 66 anos, que foi o senhor que foi atropelado aqui em Anápolis, na BR-060. É importante dizer também que muitas pessoas ainda insistem em dirigirem embriagadas. Esse final de semana nós prendemos 17 pessoas por embriaguez e muitas delas estavam envolvidas em acidentes de trânsito. Tá certo, inspetor. Obrigada pelas suas informações. E olha, falando em viagem, o aeroporto de Goiânia opera normalmente, tanto para pousos quanto decolagens. Rodoviária também, sem nenhum atraso. Tudo muito bem por lá. Que bom. Obrigada, Mariana. Daqui a pouco você vai ver que os segurados do IPASGO reclamam do aumento nas mensalidades. Ao vivo, John William. O reajuste foi de 10%, Giovana, e os servidores públicos vão pedir que o Estado ajude nesse pagamento. E o fim de semana foi violento na capital. 6 pessoas foram assassinadas em Goiânia e não só por envolvimento com as drogas. Teve também roubo seguido de morte. O caos no trânsito mostra que o motorista de Goiânia dá um show de imprudências e infrações. E o Bom Dia vai mostrar para você que os motofretistas estão dando lugar aos bike-fretistas. É isso mesmo. No trânsito tumultuado da cidade, as bicicletas ganham em rapidez até das motos. Preocupação nas rodovias na última semana de férias. Ao vivo, Patrícia Bringel. Neste fim de semana, 4 pessoas morreram nas rodovias estaduais que cortam o estado. Aumento aí de trânsito, de movimento, é cerca de 20%. Nós vamos para um rápido intervalo com imagens da GO 070 que leva o turista para o Rio Araguaia. Sete em ponto. Nós vamos ver que aumentaram as apreensões de drogas na região sudoeste do estado. Ao vivo de Jataí, Tiago Vilela. Tiago, bom dia. O número de apreensões já é maior que do ano passado? Bom dia para você, Anderson. Bom dia, Giovana. Já é sim, de acordo com a Polícia Federal, só neste ano foram apreendidas aqui na região mais de 5 toneladas de maconha. Esse número já é muito superior ao do mesmo período do ano passado, quando foram apreendidos pouco menos de 100 quilos da droga. O motivo desse aumento nas apreensões, a gente confere agora na reportagem. Uma região que é rota do tráfico internacional de drogas. O município de Jataí, no sudoeste do estado, é cortado por 3 rodovias federais, as BRs 364, 158 e 060, além de outras 3 rodovias estaduais. As estradas ligam Goiás aos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que fazem fronteira com o Paraguai e Bolívia, países produtores de maconha e cocaína. Para levar a droga aos grandes centros como Goiânia e Brasília, os traficantes precisam passar aqui pelo sudoeste de Goiás. Nos últimos anos, a fiscalização nas rodovias que levam a outros estados foi intensificada pela Polícia Federal e também pela Polícia Militar por meio do Comando de Operações de Divisas. Só neste ano foram apreendidas aqui na região mais de 5 toneladas de maconha. De janeiro a julho de 2013 foram apreendidos pouco mais de 90 quilos da droga. A apreensão mais recente neste ano foi no mês passado. Cerca de 1 tonelada de maconha foi encontrada dentro deste veículo que seguia pela GO 206, entre Jataí e Itarumã. O motorista foi preso em flagrante por tráfico. Nessa outra apreensão, mais de 2.000 quilos de maconha foram encontrados dentro de um compartimento desse caminhão. Para tentar driblar a fiscalização, os traficantes construíram um fundo falso na caçamba do veículo. Foi preciso cortar a estrutura metálica para retirar a droga. Os traficantes hoje parece que não estão muito preocupados com o combate feito pela polícia, em que pese nós estarmos atuando muito. No Brasil, a gente observa um aumento desenfreado da criminalidade. Isso certamente se dá em razão das punições pouco severas dadas a esses bandidos, a esses criminosos, em razão da fragilidade da nossa legislação. Parte da droga apreendida foi incinerada na semana passada. Cerca de 1 tonelada do entorpecente foi levada da delegacia da Polícia Federal de Jataí até uma indústria que fica às margens da BR-060. Os tabletes de maconha foram queimados em 2 fornos industriais. 7h03 e olha, infelizmente esse foi mais um fim de semana violento em Goiânia. 6 pessoas foram assassinadas em diferentes pontos da capital.
Estas fotos enviadas por um telespectador mostram o cenário momentos depois do crime. Desesperada, a irmã lamenta a morte de Rosirene Gualberto da Silva, de 29 anos. Horas depois, no local do crime, a Avenida Anhanguera, no setor oeste, ainda estavam as marcas da violência. Segundo moradores aqui da região, Rosirene ia naquela boate ali com a irmã. Ela chegou e estacionou o carro bem aqui, a 50 metros do local, quando 2 homens chegaram em uma moto e pediram a chave do carro. Antes mesmo de conseguir entregar a chave, Rosirene levou um tiro no peito e morreu na hora. Os bandidos ainda atiraram no braço da irmã dela. Rocilda Gualberto da Silva foi levada para o Hugo. Ela passa bem e precisou dar apenas pontos no braço. Aguardando a liberação do corpo no IML, a família, muito abalada, não quis dar entrevista. Ao todo foram 6 homicídios no final de semana. No domingo, um no Fim Social, outro na Vila São Judas Tadeu e mais um no centro. No sábado, na Vila Adélia, o corpo de Edson Jacinto da Costa, de 43 anos, foi encontrado por um vizinho. A vítima trabalhava como mecânico nesta oficina que fica bem em frente à casa onde ele morava. Segundo a ex-mulher, Edson tinha envolvimento com drogas. No Jardim Primavera, Wesley Bispo dos Santos, de 27 anos, foi perseguido por 3 homens e baleado. Ele tinha saído da cadeia poucos dias antes. O SAMU foi chamado para socorrer o rapaz, que foi encaminhado para o Hugo, mas não resistiu. E agora uma notícia ruim para você que é servidor público e usa o plano de saúde do IPASGO. A tarifa vai subir quase 10%, já agora na folha do mês de julho. Tem trabalhador que não sabe o que vai fazer com o impacto desse reajuste no orçamento. O seu Ronaldo, assim como todos os usuários do plano de saúde do IPASGO, vão perceber a diferença no final do mês. O reajuste no contra-cheque é de 9,5%. No final do mês. E quando vem, o aumento vem de uma vez só, o reajuste do plano de saúde. E quando vem aumento de salário, vem parcelado. E agora vem de uma vez só 10%. Está fora da realidade nossa. Nesse comunicado, o IPASGO informa que a partir de julho, os valores das mensalidades dos titulares e dependentes do plano seriam reajustados em quase 10%. Essas 2 tabelas mostram o novo valor a ser pago pelos usuários. O plano básico vai custar de R$ 61,00 a R$ 351,00. Já o especial, entre R$ 96,00 e R$ 522,00. E o Sindipúblico, que é o sindicato que representa os servidores, já apresentou uma reclamação ao Ministério Público sobre este aumento. E o argumento é que esse reajuste é maior que a data base da categoria. O presidente do sindicato diz que já solicitou ao IPASGO a base de cálculos usada para chegar ao novo valor e que vai propor que o governo do estado ajude a pagar parte desta conta. Em outros estados, o governo arca com um percentual da contribuição dos servidores. Parte é contribuição dos servidores e parte é contribuição do estado. Essa é uma solicitação que nós vamos fazer ao governador e ao presidente do IPASGO. Bom, vamos ao vivo, então, ver com o repórter John Williams se existe a possibilidade do governo pagar parte dessa conta. Bom dia, John. Bom dia, Giovana. Bom dia a todos. Olha, esse assunto ainda será discutido, viu? O governo não decidiu nada em relação a esse assunto. Realmente, há essa possibilidade de ter esse pedido para que o governo pague, então, uma parte desta conta que vai ficar mais cara. Então, já a partir deste mês, viu? Esse reajuste de 10% já vai valer, já vai ser cobrado do salário dos servidores, que vai entrar no dia 31 de julho. Esse reajuste atinge quase a metade dos segurados do IPASGO. Isso dá cerca de 300 mil pessoas. São servidores agregados, que eles chamam de filhos de titulares do plano, que são filhos de servidores públicos, netos e também servidores públicos de 86 prefeituras que têm, então, convênio com o IPASGO. Agora, o Instituto justificou que esse aumento vai trazer mais melhoria, que esse dinheiro que vai entrar mais vai ser investido em melhoria no atendimento, que esse reajuste foi aprovado pelo Conselho, que discutia um reajuste de 14% e que foi reduzido, então, para 10%, Giovana. Só que, mesmo assim, vai ficar muito pesado para os servidores, viu? E não tem como escapar, tem que pagar, né? Obrigada, John, pelas informações.
Mas o tempo não está muito bom para os servidores públicos que pagam em paz. Vamos saber como é que está o tempo para a gente agora, nesta segunda-feira, Mariana Boldrin. Anderson, olha, destaque no tempo para as grandes variações de temperatura. Madrugada agora em Goiânia, por exemplo, 16 graus, só que aí ao longo do dia esquenta bastante, chegando aí aos 30, 32 graus. Vamos ver aqui no nosso mapa como é que está aqui a região, como é que está Goiás. Olha só, a gente vê céu parcialmente nublado na maior parte do estado. No norte, sol vem com tudo, tempo bem aberto e é o norte também que puxa as altas temperaturas. Olha só, máxima de 33 graus no norte, 28 na região sul e na região sudoeste. Olha, nessas regiões, uma frente fria está influenciando bastante o tempo, principalmente agora pela manhã. Vamos ver imagens ao vivo de Rio Verde. Vamos ver como é que amanheceu o tempo lá para o Rio Verde? Daqui a pouco a gente vê como é que está lá em Rio Verde. Vamos ver aqui no mapa. Olha só, Jataí também fez bastante frio, frente fria agindo por lá, mínima de 11, máxima de 30 graus. Lusiânia não fez tanto frio, mínima de 17 graus. E olha só, Anápolis, muita variação de temperatura, mínima de 16, máxima de 32 graus. Agora a gente abre aqui nossa janela para a capital. Vamos ver imagens de onde, diretor? A gente vê imagens do sol brilhando de Goiânia, olha só. Agora em Goiânia, 16 graus. A máxima hoje atinge os 30 graus e a umidade cai a 35%. Se falando, né, que não há nenhuma possibilidade de chuva, a última chuva que deu aqui em Goiânia foi há 2 meses e aí haja saúde para aguentar tanta baixa umidade, né? Esse tempo seco acaba com todo mundo. Daqui a pouco a Mariana volta com mais informações. Pois é, e o trânsito? Você já deve ter percebido, a gente continua falando sobre trânsito, porque aqui nas ruas da cidade você deve ter percebido que é quase uma guerra, né? A gente se pergunta por que o motorista goianiense se comporta tão mal. O Festival de Infrações é o assunto da primeira reportagem sobre o trânsito que o Bom Dia Goiás exibe a partir de hoje. Lentidão, engarrafamento e no meio do caos, pressa, imprudência, desrespeito e uma hora algo sai errado. Goiânia já alcançou a média de 4 acidentes por hora. Se assim o número já assusta, imagine somar os acidentes de um ano inteirinho. Em 2012, foram mais de 35 mil. 10 mil a mais do que tínhamos há 9 anos. Culpa da quantidade de carros, motos, ônibus que invadiram as ruas. Pode ser, afinal, a cada amanhecer, mais de 1.100.000 veículos tomam conta das ruas de Goiânia. A capital já tem um carro para menos de 2 habitantes. Nós estamos num trânsito caótico e o motorista ainda não ajuda, né? Com a desculpa da pressa, esquecemos que dirigir exige seguir regras. Falar ao celular é mania entre muitos de nós. O seu celular, por exemplo, tá onde? Tá aqui, ó, no meio das pernas. Mas não dá vontade de ficar usando ele, não? Não vou falar pra você que eu não uso, não, que às vezes eu uso. Tem motorista que acha que com o fone de ouvido o problema está resolvido. E tudo bem, usar o canteiro central, bloquear a passagem dos outros carros. Tem ainda aqueles que carregam o passageiro no lugar proibido e perigoso. Tudo isso é infração de trânsito. E até parado, tem motorista que não cumpre a regra. E cadê o cinto de segurança? Pesquisas mostram que o uso do cinto de segurança pode reduzir pela metade o risco de morte ou de se machucar durante um acidente. Sem falar que é obrigatório para todos os ocupantes. Mas isso não convenceu o nosso entrevistado. Mas é uma infração de trânsito, cara. Eu sei que é, mas infelizmente eu estou correndo o risco de levar a multa. São tantos erros que motoristas resolveram protestar na internet, publicando as falhas mais absurdas que encontram circulando pela cidade. O que esse cara tá fazendo? Aqui? Filma aqui, ó. Ó, ficou pra na contramão, velho. O que dizer então desse flagrante? Esse cortejo está estacionado, vocês acreditam nisso? Em frente ao Colégio Imaculada, a R11.
às 18 horas. Sem noção. Não escapou nem quem deveria dar o exemplo. O cara da MV, cruzamento da Assis com a Portugal, Virar no sinal vermelho. E beleza, hein? Isso aí, que exemplo. Um outro motorista até criou uma página nas redes sociais. O nome, Sobrevivendo em Goiânia. Ele flagrou o carro fazendo o retorno antes da hora. Aí, retorno em local proibido. Isso porque a rotatória estava logo a alguns metros à frente dele. E a sequência de uma mania entre os motoristas: não usar a seta. Vai mudar de faixa e não dá seta. Muito bem. O que estava atrás achou lindo e resolveu fazer igual. Parabéns, viu? Não usar a seta é falta grave, com 5 pontos na carteira e multa de R$ 127. Ele não dá seta e já vai chegando e virando. Só freia e você tem que ter uma freada brusca em cima dele aqui, né? O que o Josi Neto está dizendo, nossa equipe registrou. Repare que logo atrás deste caminhão, um carro mudou de faixa em cima da hora. Ao reduzir a velocidade, o motorista irritou quem vinha atrás. Essa situação ocorreu no cruzamento das avenidas Rui Barbosa e T4, que liga o Parque Amazônia ao setor Bueno. E este cruzamento aqui serve de exemplo para a gente falar de um outro erro comum entre os motoristas: não seguir na faixa certa. Vejam só, a Rui Barbosa tem 3 faixas e essa daqui é só para quem vai virar à direita, como indica a seta no asfalto. Só que a maioria não respeita. O que acontece? A tecnologia vai nos ajudar a entender. Quase todo mundo fica paradinho ali. E quando o sinal abre, adivinha? Vira à esquerda. O problema é que ao fazer isso, 3 carros entram ao mesmo tempo na Avenida T4, que só tem 2 pistas. Ou seja, não há espaço para todo mundo. Erros cometidos porque o motorista não quer ficar para trás. Quer sempre passar na frente, dar um jeitinho. Como explicar esse comportamento? O ser humano, quando ele entra no veículo, né? Ele tem uma sensação de poder que influencia totalmente ele no ato de dirigir, né? Porque ele transfere para o carro todo o lado emocional. As pessoas mais audaciosas, a gente percebe que é um pouco que vem da nossa história cultural, né? O machismo ainda ele é muito presente. E foi meio que colocado que para ser um bom motorista, a pessoa tem que correr mais, tem que ter esses determinados tipos de atitude. Nem mesmo nossas câmeras embaraçam o motorista infrator. Em menos de 15 minutos, tivemos que parar 3 vezes uma entrevista para registrar as imprudências em frente ao Lago das Rosas. O que está de errado ali? Ele está passando em cima da faixa de canalização. Meu Deus, o que ele acabou de fazer ali? Ele andou na contramão. É um jeitinho, né? 14 pontos no seu prontuário. A senhora, no caso, transitou em cima da faixa de canalização, é uma infração de trânsito. Depois a senhora andou na contramão, entrou aqui no estacionamento e por 2 vezes a senhora não sinalizou. Realmente, é a pressa, porque não tem estacionamento ali, sabe? Eu trabalho aqui na subsecretaria, aí eu deixei o carro lá mal estacionado e vim. Aí eu contornei para chegar ali. Poderia até provocar um acidente. Com certeza, mas você viu, eu fiquei com atenção, né? Só que eu fiz tudo errado. Coincidência, a entrevista, que foi interrompida, era com uma especialista em trânsito da Universidade Estadual de Goiás. Estudos mostram que a falha humana é a principal causa dos acidentes. 98% dos acidentes são provocados por fatores humanos. Sendo desse total, 72% é justamente por conta da distração. O desrespeito às leis de trânsito, a disputa por espaços nas ruas, acabam provocando despesas que não estavam previstas. As oficinas de Goiânia estão assim lotadas de carros. Nessa aqui, a maioria não tem problema mecânico, veio depois de uma batida. Aquela sem vítima, mas com prejuízo material.
conserto que custa em média R$ 1.500. O trânsito também causa prejuízo para empresas. Existem números que dizem aproximadamente 2 bilhões de reais por ano. Se perde no trânsito? Se perde no trânsito, em horas não produtivas. Para você ter uma ideia, numa grande cidade, você só consegue fazer 2 reuniões por dia. Você não consegue fazer 3 reuniões porque a cada deslocamento você demora em média de 2 a 3 horas. São Paulo é assim, Rio de Janeiro é assim e Goiânia também já é assim. Esse é um grande depósito de uma rede de materiais de construção. Tudo que está aqui precisa ser entregue aos clientes, a maioria com obras em andamento. Mas há uns 5 anos, a empresa identificou que os atrasos nas entregas estavam sendo constantes. E não foi difícil entender por que isso estava acontecendo. As equipes de entrega começaram a ficar mais tempo presas nas ruas. A solução foi colocar mais caminhões para circular pela cidade e normalizar a entrega de pedidos. 60 caminhões na rua, só na Grande Goiânia. Na verdade, se eu tivesse um trânsito mais fácil, eu entregaria com 40 caminhões. Né? Isso, consequentemente, cresceu minha despesa em mais de 20%. Eu gasto mais para entregar menos hoje. Mas a empresa sabe que essa não é a melhor solução. É uma bola de neve, né? Eu acho que eu estou resolvendo meu problema, mas estou criando uma outra situação ruim, né? Agora 7 horas e 19 minutos e na reportagem de amanhã nós vamos falar dos crimes no trânsito e do custo que esses acidentes representam. Pois é, Giovana, por falar nesse tantão de carros, né, período de férias terminando, muitos mais carros rodando pelas rodovias, principalmente as que levam ao Rio Araguaia. Patrícia Bringel está em uma delas. Patrícia, como é que está o movimento aí na GO 070? Bom dia. Olá, Anderson, bom dia. É preciso ter cuidado, que o movimento aumenta demais nessa época do ano. Assumir o volante, gente, é coisa muito séria. Vamos dar uma olhadinha aqui na GO 070, que leva o turista até o Rio Araguaia. Movimento grande, sim. 35 acidentes registrados nesse fim de semana, com 4 pessoas mortas. Olha, a Polícia Militar está distribuindo uma cartilinha de bolso com dicas de segurança para uma boa viagem. A gente vai dar algumas dicas aqui rapidinho para você que ainda vai pegar a estrada indo ou voltando de férias, né? Primeira coisa, gente, vamos dar uma olhadinha aqui no painel, ó, testar as luzes direitinho, seta, se está funcionando, luz alta, né, a do farol. Também o pisca-alerta, cinto de segurança, ninguém pode deixar de lado, né? A cadeirinha da criança lá atrás. Não vamos exceder o número de passageiros, respeitar o limite de passageiros. Dá uma olhadinha nos pneus, se estão gastos ou não, se tem papo ou não. Tudo isso é importante checar antes de pegar a estrada. E vamos mais, né? No motor aqui, ó. Nível de água, de óleo, filtro de ar, se está tudo ok. E os itens básicos de segurança, quais são, Anderson, Giovana? Vamos ver se vocês estão craques aí. Extintor de incêndio, eu lembro. Extintor de incêndio tipo ABC, que é o novo extintor de incêndio, o triângulo, que tem que ser colocado a 30 metros do veículo, tá certo? Também aqui macaco e chave de roda. Tô sabendo legal, não tô não? Já sabe direitinho, pode até viajar, Patrícia, mas não agora porque você tá no ao vivo. Tô doida pra pegar a estrada, gente, me libera aí. Com certeza. E esse movimento tá grande nesse momento, foi grande ontem também, né, Patrícia? Foi grande, Anderson. Olha, os policiais falam em 20% de aumento. Essa semana, então, vai ser concentrado os esforços na prevenção de acidentes mesmo, viu? Ok, ficam aí todos esses alertas para quem quer sair de férias e voltar para casa com tudo correto. Obrigado pelas informações, Patrícia Bringel. Agora tem que abastecer, né? E depois do susto com o aumento dos combustíveis na semana passada, o PROCON deve terminar hoje um levantamento dos preços nos postos. Os fiscais foram em mais de 80 postos aqui de Goiânia e vão fazer uma comparação com a última pesquisa feita há cerca de um mês. Aqui com a gente o economista Marcos Teodoro, bom dia. Bom dia. Tem explicação para esse aumento repentino? Veja bem, pela ótica da Petrobras, sim. Hoje a Petrobras recebe em média R$ 1,40 cada litro de combustível vendido nos postos. O preço do mercado externo é R$ 1,70, ou seja, está defasado. Agora, se você for olhar pela ótica do consumidor,
o combustível já está caro, aumentou no primeiro semestre. E está previsto que vai ter novos aumentos esse ano e em 2015 também haverá novos aumentos. O mercado esperava, mas o consumidor não, de jeito nenhum. Teve autorização para isso? Não, ainda não. Está prevista a autorização nos próximos dias, não vou dizer talvez julho, mais provável agosto ou daí em diante. Mas o governo está segurando aumentar o preço do combustível, mas é esperado que logo vai ter esse aumento. Ou seja, tem um fator político de trás desse aumento de combustível também. Quando for autorizado, volta a subir o preço? É esperado que vai haver um novo aumento de combustível, não vou dizer o percentual, mas o fato é que o preço da Petrobras recebe hoje está defasado em relação ao mercado internacional. Mais ou menos 18%, ou seja, quando a Petrobras importa combustível, ela está pagando para importar, ou seja, o que ela recebe não compensa o preço externo. Então, essa defasagem diminuiu, mas ainda está longe do ideal que a Petrobras recebe. E o que esse aumento deve puxar? Deve puxar o índice de inflação, deve haver novos aumentos de novos produtos, ou seja, o arroz está comprado no supermercado, o feijão, porque, na verdade, hoje todos os itens que você compra na economia hoje tem um quesito de transporte. O transporte tem um peso muito grande no índice de inflação, que é aproximadamente 20%. Ok, muito obrigada pela entrevista, Anderson. A gente agora falou aí de trânsito, todas essas confusões aí, né, Giovana? Vamos saber como é que está aí uma nova saída para o pessoal nas ruas, né, Mariana? Para evitar essa confusão, pagar caro no combustível e tudo mais. É isso aí, Anderson. Mas antes dessa saída, eu te mostro agora imagens ao vivo do nosso Flash Link, que está lá na Terceira Radial. Isso aí, olha, um dos acessos à BR-153, ali no viaduto do Parque das Laranjeiras, trânsito por lá, olha, tá fluindo, assim como em toda a capital. É o que as férias fazem pela gente, né? Trânsito muito bom nesse momento. E falando em trânsito, agora eu te mostro uma novidade aqui da capital, envolve a bicicleta, a magrela, que muita gente usa aí nas atividades de lazer, de esporte. Já tem outras utilidades aqui na capital. Nossa equipe do Cidade já foi lá conferir e essa novidade a gente te mostra agora. É assim que o Ronaldo se prepara para ir trabalhar todos os dias. Capacete, filtro solar, óculos escuros, luvas e mochila. Sabe o que ele faz? Você deve estar achando que ele é ciclista, né? Também, mas o rapaz é funcionário desta empresa de entregas de produtos e documentos. O detalhe é que todo o trabalho é feito em cima da magrela. A repórter do Cidade Já, Danila Bernardes, foi conferir como funciona. Olha, eu fiquei bastante curiosa para entender por que esse pessoal aqui prefere fazer o serviço de entregas com bikes, ao invés das motos, né, que já são tradicionais nesse tipo de serviço. Por isso eu vim até a empresa hoje conversar com o Rui. Por que vocês escolheram as bikes para trabalhar? Um dos fatores é a questão da mobilidade urbana sustentável. Hoje as cidades elas já estão bem saturadas de veículo motor a combustão, né, ao gás de fato. Então o principal fator é esse. E depois vem a questão do fator econômico também, que muitas vezes a gente é mais barato que o atual serviço de moto tradicional. O Rui contou que o serviço de bicicleta fica até 40% mais em conta do que com as motos. A empresa acaba de completar 2 anos no mercado. No início, a procura até que era pequena, mas agora aumentou bastante para surpresa dele. E se engana quem pensa que esse é um trabalho exclusivo para os homens. A Larissa exibe com orgulho as ferramentas que usa para consertar a bicicleta. Moça é bem organizada, né? Para ela, ser mulher é uma vantagem na hora de encarar o trânsito, viu? Eu acho que pelo fato de eu ser mulher, os motoristas, eles respeitam mais, eles tenham mais atenção. Na sede da empresa, eles recebem o chamado e a equipe do Cidade Já foi junto, estava a postos por lá. E olha, Mariana, o Ronaldo saiu do setor sul em Goiânia na direção do setor oeste. E entre o trânsito tumultuado da capital, ele vai passando com jeitinho. O combustível dele é a força nas pernas. Muita subida, mas com paciência, o jovem nem parece perceber que os carros e motos brigam por espaço. E em apenas 5 minutos, Ronaldo conseguiu chegar no destino, essa browneria. Além de contribuir com o meio ambiente e com o trânsito, o pessoal faz o serviço muito bem feito e com a rapidez excelente. O Ronaldo é mesmo apaixonado pela bike. Ele não troca o veículo por nenhum outro e só vê benefícios em juntar o trabalho com essa paixão. Não tem estresse, porque eu trabalho na rua, pra cima e pra baixo, vendo várias pessoas, conhecendo muita gente. A saúde, aquela velha questão que todo mundo tem, né? Eu não posso comer nada porque eu tô engordando. A gente não tem esse problema, a gente pode comer de tudo, fica à vontade. Pode comer pizza, carboidrato, qualquer coisa que não precisa esquentar a cabeça, que no outro dia, certeza que 2, 3 quilos vai embora num dia de trabalho.
você aí de casa, usa a bicicleta para trabalhar ou só a passeio? Conte pra gente sua experiência, como é que é andar de bicicleta aqui na capital. Vale mandar foto, vídeo e nosso e-mail aparece aqui na tela, cidadejá@tvanhanguera.com.br ou pela nossa central de atendimento ao telespectador, o 0800 643 1503. A gente está esperando a sua participação. Pois é, Mariana, e se tem gente com disposição para pedalar, tem gente com disposição para caminhar, porque terminou neste final de semana a Caminhada Ecológica deste ano. O projeto é do jornal O Popular. Foram 310 quilômetros percorridos em 5 dias de caminhada, que passou por 11 cidades. Os 29 atletas que participaram desta edição foram recebidos em Aruanã com muita festa dos moradores, viu? O tradicional mergulho no Rio Araguaia marcou o fim desta edição. E o objetivo principal de levar o alerta de conscientização ambiental foi mais uma vez cumprido. Os atletas também receberam medalhas e troféus. Parabéns para eles. Parabéns. E essa edição do Bom Dia Goiás termina aqui. Um bom dia para você. Obrigada pela companhia. A gente lembra, se você quiser mandar um e-mail para a gente, o nosso endereço é bomdiagoiás@tvanhanguera.com.br. Então, aguardamos a sua participação. Um ótimo dia para você. Até amanhã.